Olá, pessoal. Retornamos com a nossa disciplina para podermos finalizar o nosso conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar as unidades de 15 a 20. Para iniciarmos, vamos discutir com relação às críticas, que é uma das habilidades que também o profissional de secretário tem que desenvolver. Então, como proceder diante de críticas? As nossas autoras, elas nos dão dicas, né? Primeiro, evite as emoções. Lá a situação da inteligência emocional. Encoraje seu chefe a falar. Então, tem algo incomodando tanto a você ou ao seu chefe, então encoraje para que ele fale, que vocês possam discutir para tentar resolver esse conflito, né? Escute com o seu corpo. Peça maiores detalhes. Explique a sua atitude. Não fique bravo. Peça um tempo para pensar no assunto. Dê algumas ideias construtivas de planos de ação. E aprenda sempre com a crítica. E as nossas autoras, elas nos trazem o perfil do criticado, que são 3. O primeiro seria o passivo, como o próprio nome diz, né? A pessoa ela não tem reação diante da crítica. Ela não se manifesta nem argumenta com quem está se contrapondo a ela. E geralmente a pessoa fica ressentida, com raiva, mas não consegue se expor. Já o agressivo, a reação é sempre agressiva e hostil. A pessoa ela costuma acusar em vez de se responsabilizar, né? E é o tipo de profissional que traz muito estresse para a organização. E o assertivo, que seria o posicionamento correto com relação a essas críticas, é uma pessoa com comportamento assertivo, que sabe argumentar e ela se responsabiliza pelo erro, aponta soluções e sempre vê o lado positivo, né, com relação a essa crítica, a situação. Outra competência que o profissional de secretário tem que estar desenvolvendo é a delegar competências, né? Como nós devemos aprender a delegar essas competências? Bem, as atividades empresariais nos dias atuais e a grande necessidade de se atender às mudanças no mundo dos negócios, né? Ela faz com que esse profissional ele tenha que delegar essas competências. Ele não pode adquirir as tarefas apenas para ele, né? Até como a gente já discutiu, o secretário ele é um gestor. Então, ele vai ter que dividir as tarefas do seu dia a dia, sempre priorizando o que é mais importante. E aí, quais são as atitudes importantes ao delegar? Apresentar os motivos da delegação das atividades, escolher o momento apropriado, apresentar sempre a tarefa de forma clara e se comunicar diretamente com essa pessoa para que ele entenda realmente qual é a sua tarefa, certificar-se de que o liderado compreendeu, usar da empatia, colocar-se no lugar do outro, né? Estabelecer sempre um clima de incentivo, buscar sempre a participação de todos, né? E aí outra habilidade seria com relação à criatividade. Aí, como nós podemos ampliar essa criatividade? O perfil das pessoas criativas são de pessoas empreendedoras, atualizadas, e aí está a situação que você tem que estar se capacitando, tem que procurar um conhecimento. São curiosas, perseverantes e persistentes, autodisciplinadas, autossuficientes, motivadoras e leem muito em busca da autorrealização. A exigência do mercado, o que é que ele pede, então, hoje? Que a pessoa ela tenha habilidade de liderança, a automotivação, esteja sempre motivada a trabalhar, a desenvolver essas tarefas, da empatia para se colocar no lugar do outro, né? A empatia. Seja uma pessoa de confiança, de profissionalismo, tem que saber trabalhar em equipe, saber se comunicar e tá aí, ser criativo. Outra habilidade que esse profissional tem que estar desenvolvendo é a negociação. E o que seria negociação? É um processo de comunicação bilateral, então, entre
duas partes, com o objetivo de se chegar a uma decisão conjunta. Os negociadores, eles são sempre proativos, né? Eles estão sempre à frente dos outros, né? Então, eles não aceitam as coisas como elas são, sem antes de perguntar, porque elas não poderiam ser feitas melhor. E aí existem algumas dificuldades em negociar. As nossas autoras, elas dizem que muitas pessoas não sabem como negociar, já que ninguém as ensina. As pessoas também não acreditam que seja possível aprender como negociar. E a terceira razão, que é a mais forte, seria o medo de negociar. E aí existem os princípios que Martinelli e Almeida apresentam para a gente poder aprender e fazer esse processo de negociação. Separar as pessoas do problema. Então, a gente tem que ser profissionalista. Concentrar-se nos interesses básicos. Buscar alternativas de ganho mútuo. Então, que ambas as partes possam estar aí ganhando nessa negociação. E encontrar critérios objetivos para a solução do problema. Pessoal, e eu trouxe para vocês aí uma imagem, né, de duas mãos se cumprimentando, né? Só que em uma das mãos existem inclusive cobras nos dedos. E aí existe a frase: a ética deverá prevalecer, né? Como a gente já discutiu aqui com relação aos princípios da negociação, onde buscar alternativas de ganho mútuo. Então, se não houver ética, não haverá esse ganho mútuo. E provavelmente no futuro essa negociação ela deverá ser cancelada, né? Então, a ética, o profissional de secretariado é algo que a gente já vem debatendo, que ele tem que ser ético. Então, também no processo de negociação deverá haver ética, certo? Como fazer a negociação? As autoras nos trazem 10 exemplos aí. As partes envolvidas devem gerenciar o conflito. Melhorar a precisão da comunicação, isto é, a questão negociada deverá ser entendida exatamente como ela é por ambas as partes. Controlar as questões envolvidas, principalmente as que gerarem grandes disputas. Saber aproveitar positivamente as oportunidades a todo tempo. Ser extrovertido, capaz de relatar para todos os objetivos e propostas da negociação. Ser um bom líder no time da negociação, de forma a contribuir para a finalização de uma negociação. Não temer um comportamento autoritário do oponente. Ter habilidade para encontrar seu nível máximo de negociação, para conhecer suas limitações e saber superá-las. Ser flexível, adaptando-se às situações encontradas. Sobretudo, ser paciente e promover a autoavaliação. Aí são dicas que elas nos trazem para que a gente possa estar desenvolvendo esse processo de negociação. E aí está sempre, como aí no final ela colocou, se autoavaliando. No processo, sempre está aprendendo com relação às críticas, com relação aos conflitos e também com relação à negociação. Um dos últimos conteúdos a ser trabalhado é com relação ao assédio moral. O que seria o assédio moral? É a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas, autoritárias e assimétricas, em que predominam condutas negativas. Com relação a essa hierarquia autoritária e assimétrica, com relação ao mais alto ao nível mais baixo. Então, é algo que acontece bastante nas empresas e aí que a gente precisa sim estar conhecendo até para saber poder evitar e poder se prevenir com relação a isso, né? E aí a pessoa, a vítima, ela se desestimula com relação ao ambiente de trabalho. E, inclusive, gente, chega a adoecer, ter problemas de saúde. As características do assédio moral com relação
a repetição sistemática, então é algo que acontece praticamente diariamente, existe uma repetição. Intencionalidade, né? Que seria aí forçar o outro a abrir mão, inclusive, do emprego. A pessoa tem a intenção realmente de fazer com que o outro abandone, desista do seu cargo, do seu emprego. Direcionalidade, onde a pessoa do grupo, ela também, então o grupo vai escolher uma pessoa para estar fazendo esse assédio moral. Então, estão direcionando a uma determinada pessoa. Isso pode acontecer. E a temporalidade, durante a jornada ou então de trabalho, ou então por dias ou meses, isso pode estar acontecendo. E a degradação deliberada das condições de trabalho. A humilhação repetitiva, então, de longa duração, ela vai interferir, então, na vida desse trabalhador. E aí vai gerar problemas de saúde, como eu já disse. Inclusive, pessoal, a depressão que pode gerar, inclusive, a morte desse profissional. E aí, o que a vítima do assédio moral ela deve fazer, né? Ela deve sim resistir, dar visibilidade. Então, outras pessoas precisam saber que ela está passando por essa situação. Tem que se organizar, né? Evitar a conversa com o agressor. Exigir, por exemplo, por escrito. É o seu chefe, por exemplo, você está passando por uma determinada situações. Então, tente receber exigências, por exemplo, do trabalho, uma tarefa, por escrito, para que você evite esse contato com esse agressor. Procurar o seu sindicato para que você possa pedir ajuda, informações, inclusive, e se for o caso, realmente abrir um processo. Recorrer e buscar apoio, né? Não só do sindicato, mas também, se for o caso, a questão da sua saúde. Psicólogo, um médico, certo? Chegando ao final da nossa disciplina, vamos aí discutir algumas conclusões, né? Quem é o profissional secretariado? Ele é um assessor, ele é um assistente, ele é um agente facilitador e é um coordenador de informações. Como assessor, o profissional de secretariado, ele vai utilizar a sua bagagem intelectual. Como assistente, as técnicas secretariais. Como agente facilitador, ele vai ser o elo entre a empresa, os clientes tanto internos, né, dentro da empresa, como os clientes externos. Como coordenador de informações, ele vai estar aí administrando os relacionamentos e os conflitos. O profissional de secretariado também, pessoal, ele é polivalente, né? Ele trabalha de forma eclética, então ele tem que ter vários conhecimentos. E para isso, ele vai ter que estar sempre se atualizando, né? Vocês estão iniciando aqui com o nosso curso e aí vocês, acredito que provavelmente vão dar continuidade a outros cursos, né? No caso pode ser o superior e por que não chegar em uma especialização, porque a gente também tem que ter essa consciência de que a gente tem, independente do profissional que for, a gente tem que estar sempre se capacitando e buscando novos conhecimentos. Ele também é um profissional ético, né? E aí ele se comunica também de forma rápida e eficaz, falta que a gente já discutiu. E ele tem noções de administração, planejamento, comunicação, psicologia, liderança, marketing, finança, além de ser especialista nos conhecimentos de sua área. E aí a gente vai concluir a nossa disciplina. Peço que vocês comentem nos nossos fóruns. Inclusive, eu senti essa falta com relação a alguns colegas que ainda não estão. Então, a gente está concluindo o nosso trabalho. Vamos voltar para o fórum, focar para que a gente possa ir fazer um bom curso e que a gente tenha um bom aproveitamento dele. Para concluir, eu deixo uma frase para vocês do Dalai Lama, que ele diz que toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa então depender de motivação, precisa de uma ação, tá certo? Então, desejo boa sorte a todos, foi um prazer, obrigada.